saudar a todos os irmãos com a graça, com a paz de Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso. Muito bom, meus irmãos, poder participar com vocês nesse momento tão especial para a vida dessa igreja. 82 anos, momento de celebração, momento de festa, momento de gratidão. Bom rever algumas pessoas tão queridas, poder estar aqui, pastor Neilson, com o irmão, ver o cuidado que o irmão tem para com a igreja, o empreendedorismo do irmão. A última vez que eu estive aqui, os irmãos não tinham esse fogo, esse rebaixamento bonito do jeito que está, né? Então é bom a gente ver que a igreja caminha progressivamente, de modo arrojado, com muita coragem. E é verdade que é um sinal visível, meus irmãos, e nós temos a plena consciência, todos nós que estamos aqui, creio eu, sabemos que a Igreja do Senhor Jesus não é esse espaço físico, mas é um sinal visível, tangível daquilo que significa acerca do que está acontecendo na vida da igreja. Muito bom ver aqui, meus irmãos, nossos grandes amigos, Arnaldo e Luciane, missionários da PIB de São Paulo em Pompeia. Tá certo, irmãos? Por nosso conforto é dessa forma que nós entendemos. Espero que os irmãos me compreendam nessa minha afirmação. Ok, irmãos? Temos muitos missionários e temos 2 missionários aqui em Vila Pompeia. Pessoas que fazem parte do coração da nossa igreja. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. E eu quero ler apenas aquela afirmação contundente de Jesus: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras ditas pelo Senhor Jesus acerca de Pedro, ou diretamente a Pedro, diante dos discípulos. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos falar todos juntos, meus irmãos? Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Espírito Santo de Deus, nós suplicamos para que a Tua palavra venha ao meu coração, venha aos corações de todos nós, mediada e providenciada pelo Senhor, Pai. Temos absoluta convicção de que esse minúsculo texto que nós lemos das Escrituras, registrado cerca de 2000 anos atrás, texto dito pelo Senhor Jesus, palavras ditas por Cristo, e o registro desse texto feito por inspiração do Teu Espírito Santo na vida do Teu servo Mateus, que esse mesmo Espírito Santo nos abençoe agora, 2000 anos depois, na reflexão sobre esta palavra. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é inegável que os efeitos do passar do tempo se tornam vistos, visíveis. O passar do tempo traz consequências, é lógico. O organismo humano, a nossa aparência mostra isso. Tenho 52 anos de idade. Muitos anos atrás eu tinha bem mais cabelos do que eu tenho hoje, irmãos. Com certeza o Arnaldo tinha muito mais do que ele tem hoje. O tempo provoca as suas consequências, as suas situações, os seus resultados visíveis. O nosso corpo sente isso. Nós, com o passar do tempo, a tendência é que não tenhamos mais o mesmo vigor físico que tínhamos quando nós éramos jovens. É inevitável. O efeito da gravidade no nosso organismo, na nossa aparência, é inevitável. Por mais que a ciência providencie recursos, por mais que possamos fazer cirurgias e melhoras, e puxa daqui, e puxa dali, não tem jeito. O efeito da gravidade é implacável, irmãos.
Mas o passar do tempo também provoca suas consequências em organizações. O mundo corporativo mostra isso. Algumas grandes multinacionais, algumas das maiores empresas do mundo sofreram efeitos implacáveis com o passar do tempo. Deixa eu te dar um exemplo. Me lembro que quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos, quando a gente pegava um documento qualquer e a gente ia a algum lugar para tirar cópia do documento, a gente não falava, eu vou tirar uma fotocópia desse documento. Não é isso que a gente falava. A gente falava, eu vou tirar uma xerox desse documento. Isso virou, meus irmãos, substantivo, vocábulo lá no dicionário. Xerox virou sinônimo de cópia. Por quê? Porque a Xerox era a maior companhia do mundo que fabricava máquinas que tiravam cópias de documentos e de quaisquer papéis e de quaisquer coisas escritas. A Xerox dominava o cenário do Brasil e eu desconhecia qualquer outra máquina, qualquer outra marca que fosse capaz de fazer isso. Por isso a gente chamava de Xerox, eu vou fazer uma Xerox. E a gente acabou transformando esse negócio em verbo, eu vou xerocar esse documento. Lembra-se disso? A gente ainda fala hoje, eu vou xerocar o documento. Pois bem, queridos irmãos, passou o tempo e a Xerox do Brasil não teve os cuidados necessários para que ela se atualizasse, para que ela se mantivesse dona do mercado, e ela foi gradativamente perdendo mercado, e hoje ela é uma empresa muitas vezes menor que aquilo que ela já foi décadas atrás, e eu pessoalmente pude ver isso, porque eu fui pastor 17 anos em Resende. Algumas das minhas ovelhas trabalhavam na Xerox do Brasil, lá em Itatiaia, vizinho município de Resende, e eu vi como a empresa entrou em colapso. Por quê? Uma das razões foi porque a Xerox do Brasil não cuidou para que os efeitos do passar do tempo não atingissem a empresa, e ela então se tornou obsoleta. Eu quero dizer, meus irmãos, que o passar do tempo, se nós não cuidarmos, pode provocar efeitos trágicos na família. Você que se casou muitos anos atrás, você era apaixonado pela sua esposa. Quando você viu a sua esposa pela primeira vez, você sentiu aquele frio no seu estômago, a sua espinha ficou gelada de alto a baixo, e você descobriu, encontrei a minha princesa. Talvez ela olhando para você não tenha achado você tão bonito assim, né? Mas talvez ela tenha dito, encontrei meu príncipe. Pois bem, mais importante é que vocês se amaram. Eu, como pastor há quase 30 anos, quero dizer que eu tenho lidado com muitos casais que tiveram essa experiência no início da sua vida conjugal. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar das décadas, aquele primeiro amor, aquele romance inicial, gradativamente foi sofrendo desgastes, gradativamente foi se esvaziando, gradativamente foi sendo substituído por sentimentos de amargura, de tristeza, de solidão, de distanciamento. E aí o passar do tempo provocou consequências na vida conjugal. Pastor Nilson, quantas vezes nós lidamos com casais assim? Já fizemos casamentos, com certeza, lamentavelmente eu posso afirmar que o irmão já viu isso e já aconteceu isso com o irmão. De lidar com casais, nós fizemos o casamento e tempos depois tivemos que lidar com uma crise conjugal. Acontece, o passar do tempo traz resultados muitas vezes trágicos e implacáveis. Por que é que eu estou citando, meus irmãos, esses exemplos e estou mencionando isso inicialmente nessa primeira parte da minha mensagem? Porque, meus irmãos, nós temos que estar muito atentos, porque a mesma coisa pode acontecer com a igreja do Senhor Jesus. A mesma coisa, o mesmo processo de desgaste, o mesmo processo de esvaziamento de vigor, o mesmo processo de fragilização, o mesmo processo de perda de vitalidade
lamentavelmente, pode acontecer com a igreja do Senhor Jesus. E eu sinto isso para os irmãos com muito respeito, muita reverência, porque eu sou pastor, meus irmãos, de uma igreja que tem 116 anos. 116 anos. Os irmãos completam 82 anos. Nós temos 116. A igreja mãe desta igreja. E eu quero aqui compartilhar o meu coração com os irmãos, abrir aqui a minha alma pastoral, sem constrangimento, e dizer para os irmãos que esse tem sido um dos maiores desafios para a minha vida ministerial. Esse tem sido um dos maiores temas mais presentes em todo o tempo da minha caminhada ministerial nos últimos 10 anos. Ser pastor de uma igreja histórica, uma igreja longeva, uma das mais antigas do país, e cuidar para que esta igreja, na sua alma, no seu vigor, não experimente as consequências do passar do tempo. Para que a igreja do Senhor Jesus, para que a primeira de São Paulo hoje, com 116 anos, 2000 anos depois de Cristo ter fundado a sua igreja, continue igreja viçosa, cheia de vigor, cheia de autoridade, marchando contra as portas do inferno, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Importante que a gente retome aqui essa figura de linguagem usada por Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não o que, irmãos? Não prevalecerão. Eu quero fazer uma pausa rápida com você aqui, sabe por quê? Porque eu confesso que ao longo de muitos anos na minha caminhada como cristão, eu sempre tive uma ideia contrária àquela que o texto realmente nos sugere. A impressão que eu sempre tive foi de que a igreja de Jesus, ela fica resistindo, e contra ela o inferno não avança. Equívoco, não é isso que Jesus quer dizer. Não é a igreja postada, forte, fortalecida, plantada aqui, e o inferno tenta invadi-la e ela resiste às forças do inferno. Não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus quer dizer é o contrário. É a igreja avançando, caminhando, seguindo em frente e forçando as portas do inferno, e as portas do inferno não resistindo a esse avançar da igreja, porque ela avança cheia de autoridade em nome do Senhor Jesus. É isso que Jesus quer dizer. Portanto, Jesus está prevendo aqui uma igreja cheia de vigor, uma igreja que caminha, que marcha com muita autoridade, uma igreja que caminha, que marcha cheia de vitalidade. É isso que Jesus quer dizer. E eu quero dizer para os irmãos que isso tem sido, volto a dizer aqui, um desafio para a minha vida pessoal como pastor. Quero refletir com os irmãos rapidamente nos próximos, vamos dizer, 90 minutos, pastor. Amém ou misericórdia, irmãos? Irmãos, não se esqueçam, o diabo é o pai da mentira. Amém ou misericórdia, irmãos? Misericórdia. Misericórdia, isso, não tem problema. Aliás, meus irmãos têm que ter cuidado com isso, né? Porque se a gente não cuida disso, a gente perde a noção do tempo, né? E às vezes a gente é surpreendido por algumas falas de alguns irmãos. Conta-se que uma vez o pastor que estava pregando, ele descuidou do tempo da mensagem, e ele pregou 50 minutos, 55, 1 hora e 10, a igreja já estava cansada. Quando ele terminou o sermão, a igreja toda disse amém. E aí o pastor saiu à porta, os irmãos iam passando assim, com aquele olhar descaído. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o pastor, percebendo os semblantes assim, não tão felizes. Gente, será que eu fiz alguma coisa errada nesse culto hoje? Passou um menino, uma criança.
Criança fala o que vem à cabeça, né, irmãos? Sem pudores. Os psicólogos dizem que criança é o adulto antes da hipocrisia, né, irmãos? O menino chegou e falou para o pastor: pastor, hoje a sua mensagem foi como uma espada. O pastor respirou aliviado. Poxa, ainda bem, um elogio, né? Quer dizer que minha mensagem foi penetrante como uma espada, meu filho? Eu disse: não, pastor, a sua mensagem foi longa e chata como uma espada. Faz tempos aí, eu acho que já vi umas duas crianças aí. Deixa eu tomar cuidado, pastor Neilson, para que o mesmo não aconteça. O que é que nós precisamos fazer, meus irmãos, para que a igreja do Senhor Jesus não sofra consequências devastadoras do passar do tempo? Eu quero citar para vocês algumas coisas que eu entendo que elas são fundamentais, elas são pilares na vida de uma igreja, para que a igreja, mesmo com o passar do tempo, mesmo com o passar de décadas, ela continue sendo uma igreja viçosa, avançando contra as portas do inferno, em nome de Jesus, e as portas do inferno não prevalecendo contra ela. Nós cremos que assim deve ser a igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Sei que muitas características nós podemos mencionar para isso, mas eu quero rapidamente citar para os irmãos algumas que eu entendo que são pilares, são fundamentais. Não tem como, sem elas a igreja de Jesus não avança. Não avança. Primeira coisa, meus irmãos, igreja de Cristo, que é a igreja vitoriosa, é a igreja que mesmo com o passar do tempo, ela não perde de vista os seus alvos, ela não perde de vista os seus sonhos, ela não perde de vista os seus propósitos. Para que é que nós estamos aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Quais são os sonhos de Deus para nós aqui? Quais são os propósitos dos céus para a nossa igreja aqui neste lugar? O que é que nós estamos fazendo aqui? Não podemos perder isso, meus irmãos, de modo claro diante dos nossos olhos. Precisamos sustentar isso de modo nítido. E é que eu digo isso para os irmãos? Porque muito frequentemente organizações perdem de vista suas metas. Isso é relativamente comum. É muito comum igrejas perderem de vista o propósito, a razão de ser de elas existirem. Interessante que nos anos 90, um pastor norte-americano muito conhecido, e talvez quase todos nós já tenhamos ouvido falar dele, chamado Rick Warren, pastor da igreja de Saddleback, na Grande Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Uma Igreja com Propósitos. Tempos depois ele escreveu um segundo livro chamado Uma Vida com Propósitos. Esse livro, Uma Vida com Propósitos, é o segundo livro mais publicado em toda a história editorial dos Estados Unidos e o segundo livro mais traduzido para outros idiomas em toda a história da publicação norte-americana. Perde apenas para a Bíblia Sagrada, e glória a Deus por isso. Mas eu quero falar especificamente desse seu projeto, Uma Igreja com Propósitos. Qual era a ideia de Rick Warren? Era retomar na sua igreja, que ele fundou lá em Saddleback, essa compreensão de que nós estamos aqui para cumprirmos propósitos de Deus para nós, e não para cumprirmos propósitos que sejam inferiores aos propósitos de Deus para nós. E eu quero dizer para os irmãos, eu lamento que muitos pastores tenham de modo equivocado feito uso desse método, desse livro. Eles tomaram o projeto como se fosse um pacote fechado, que foi criado lá em Saddleback, subúrbio de Los Angeles, e eles trouxeram para as suas igrejas e aplicaram de modo indiscriminado, sem adaptações, e aí isso foi muito ruim para muitas igrejas.
Então, na verdade, o próprio Rick Warren diz lá na introdução do livro: olha, essa é uma experiência nossa aqui de Los Angeles. Caso isso seja bom para a sua igreja, tenham cuidado de adaptar, fazer as adaptações necessárias, diz ele. Eu li o livro e observei bem isso. Pois bem, vamos retomar aqui. Qual é a ideia de Rick Warren com esse livro? A ideia dele era, ou com esse projeto de igreja, a ideia dele era fazer com que a igreja tivesse em mente o que é que Deus quer que nós façamos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós corremos o risco de perdermos de vista os propósitos, os ideais, os sonhos de Deus para nós e nos apegarmos a coisas que são inferiores. Vamos lá, meus irmãos, deixa eu entrar aqui numa região mais delicada. E é muito bom a gente poder pregar numa igreja onde temos um pastor muito sábio, porque se a gente fala alguma bobagem, o pastor depois vai consertar tudo, né? Então, pastor, domingo o senhor conserta tudo que eu estiver falando de errado aqui, tá bom, irmãos? Meus irmãos, eu sou pastor de uma igreja histórica. E eu sei que nós corremos o risco de tributarmos mais valor à história da igreja do que à missão da igreja. É um risco que nós corremos, de nós tributarmos mais valor às tradições da igreja do que aos propósitos de Deus para a nossa igreja. Meus irmãos, nós temos 116 anos de história. Eu sei que a primeira igreja batista é um monumento batista no cenário batista de São Paulo e no cenário batista brasileiro. Mas eu quero te dizer que há coisas muito mais relevantes do que a história da primeira igreja que nós temos que cumprir. Nós temos hoje que alcançar o centro de São Paulo para o Senhor Jesus. Por mais que seja importante a nossa história, por mais que sejam importantes as nossas tradições, muito, mas muito mais importante é que o centro de Jesus, o centro de São Paulo, seja alcançado com o amor do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então hoje, para nós, uma preocupação muito maior é esta: Senhor, quais são as estratégias, quais são os caminhos? Milhares, milhões de pessoas em volta da igreja, como nós vamos chegar até ela com o teu nome? Percebe, irmãos, o que eu quero dizer? Este é o propósito da igreja do Senhor Jesus, o primeiro deles. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista o que é que nós estamos aqui. Estamos aqui para ser sal da terra, para ser o que mais, meus irmãos? Luz do mundo. Estamos aqui, meus irmãos, para adorar ao Senhor e compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus com aqueles que jazem nas trevas. Estamos aqui para levar o amor de Jesus para aqueles que são escravos de Satanás. Estamos aqui, meus irmãos, para levar a salvação do Senhor para as famílias que estão sendo esfaceladas. Estamos aqui, meus irmãos, para compartilhar o poder e a autoridade do Senhor Jesus com aqueles que estão caminhando para o inferno. Amém, irmãos? Então isso tem que ser sempre reativado na nossa mente, na nossa visão. Eu quero dizer para os irmãos que assim, o Espírito Santo faz algumas coisas muito inesperadas no nosso coração. Meus irmãos, eu sou hoje um pastor fascinado, apaixonado por um lugar lindo, maravilhoso, bem cuidado, chamado Centro de São Paulo. Aquilo lá é lindo, não é, irmãos? As calçadas lindas, bem cuidadas, tudo muito iluminado. As pessoas que transitam ali no centro de São Paulo, que moram por ali, todas elas bem cuidadas, bem vestidas, perfumadas. Não é isso, irmãos, que a gente vê no centro de São Paulo? Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que hoje o meu coração é um coração fascinado, apaixonado pelo centro da cidade. E eu posso lhes afirmar que esse negócio maluco,
estranho foi plantado no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Eu desço do meu gabinete e vou andar por aquelas ruas, cheias de pessoas deitadas, cheias de gente suja, aquelas calçadas imundas, e eu gosto de andar por aquelas ruas, e eu começo a orar e a clamar: Senhor, nos dá estratégias para que nós abençoemos esse lugar com o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que coisas muito bonitas ainda estão por acontecer na história da primeira igreja. O centro de São Paulo não será o mesmo, porque a primeira igreja batista de São Paulo mudará a história daquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Entendem, meus irmãos, o que eu quero lhes dizer? Nós temos uma história belíssima. 116 anos, grandes ícones. Tertuliano Cerqueira, fundador dessa igreja. Irlande Pereira de Azevedo, gigante, referência no nosso universo batista brasileiro. Portanto, cabe a nós tributarmos imenso valor à história. Porém, muito mais importante do que a história é cumprirmos a missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Amém, igreja? Meus irmãos, nós não podemos perder isso de vista. Quais são os nossos sonhos como igreja? Quais são os nossos sonhos? Podemos nos perguntar, se queremos mais fundo na nossa alma, temos sonhos? Temos sonhos? Eles são arrojados? Temos aspirações? Onde queremos chegar? Temos metas? Queremos chegar a algum lugar? Temos que fazer algumas perguntas assim muito incomodativas dentro de nós, para que a gente não exista apenas para existir. Estamos aqui nos deleitando num ambiente gostoso, um ambiente de culto como o da primeira igreja, como o da Pompeia, como de tantas outras igrejas, e ficamos aqui nessa expectativa: o Senhor voltará, ou se o Senhor não voltar antes, nós partiremos para os céus e vivemos nessa rede gostosa, deitados na certeza de que um dia iremos para a eternidade, para a presença de Jesus. E isso é tudo. Meus irmãos, em nome de Jesus, não permitamos que isso aconteça, em nome de Jesus. Eu posso lhes dizer, meus irmãos, algumas coisas muito significativas têm acontecido na nossa igreja. Me perdoe, pastor, por estar falando de algumas dessas coisas. Confesso que eu não gosto muito de a gente ouvir do pastor que fala mais de suas experiências do que da palavra de Deus. Mas se for para sua edificação, acolha, receba. Se não for, o irmão desconsidere e me perdoe. Mas algumas coisas muito significativas têm acontecido, meus irmãos. Hoje, na nossa igreja, nós temos como membro da igreja um ex-travesti que morava nas ruas do centro de São Paulo, que morou na Europa vendendo seu corpo como travesti, viveu coabitando com um italiano. Esse rapaz voltou para o Brasil, caiu na Cracolândia, mergulhado no crack, entrou na Cristolândia e Cristo entrou no coração dele. Hoje ele é transformado pelo sangue de Jesus, casado com a Miriam. Eu fiz o casamento desse rapaz na minha igreja, e hoje eles estão sendo preparados para serem missionários dos batistas brasileiros e vão pregar o Evangelho, dando testemunho do poder de Deus em suas vidas. Glória a Deus por isso. Hoje, meus irmãos, nós temos em nossa igreja um camarada que foi um dos principais atores de produções pornográficas neste país. Isso é mantido de modo muito discreto, até porque eu não quero ter a experiência dolorosa e decepcionante de ter algum irmão da igreja dizendo para ele: ah, que bom ter você aqui, eu conheço você, viu? Espero não ter esse tipo de problema. Mas hoje ele está lá com a esposa, com os filhos, crente, batizado, transformado pelo poder do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós temos que ter fascínio por aquilo que deve ser sonho do Senhor para a sua igreja.
sonho da igreja, que nós sonhemos os sonhos do Senhor para nós, amém, irmãos? Que nós sonhemos os sonhos do Senhor para nós. E eu creio, meus irmãos, que se nós sonharmos os sonhos do Senhor para nós, inevitavelmente coisas muito especiais acontecerão. Como disse o pastor Martin Luther King, corra atrás dos seus sonhos. Mas se não for possível correr, caminhe atrás dos seus sonhos. E se não for possível caminhar, arraste-se em busca dos seus sonhos. Porém, nunca desista dos seus sonhos. Primeira Igreja Batista de Pompeia, tenha sonhos. O Senhor fará com que esta igreja realize grandes coisas em nome de Jesus. A primeira coisa é essa, meus irmãos. Nós não podemos deixar de ter sonhos. E que os nossos sonhos sejam sonhos de Deus. Para nós, para a nossa igreja. Segunda coisa, meus irmãos. É importante que a igreja de Cristo, para que ela seja igreja vitoriosa, cheia de vitalidade, que seja igreja que entenda que a qualidade de quem faz é muito mais importante do que a qualidade do que é feito. Eu vou repetir para você. A qualidade de quem faz é muito mais importante do que a qualidade do que é feito. Meus irmãos, nós também temos que ter muito cuidado com isso, porque há um risco imenso de nós nos perdermos nesse negócio. Há um risco imenso. Quero começar por mim, eu que sou pastor. Muito mais importante, meus irmãos, do que a mensagem que eu estou pregando. Pode ser que algum de vocês goste, pode ser que chegue ao coração de vocês, pode ser que seja agradável a alguns irmãos. Porém, muito mais importante do que a mensagem que eu estou pregando é que a minha vida seja aceitável pelo Senhor Jesus. É aquilo que nós encontramos lá na história de Caim e Abel. Releia o texto e você encontrará a informação lá em Gênesis. Deus rejeitou a Caim e depois rejeitou a oferta de Caim. Deus recebeu a Caim e depois recebeu a oferta de Caim. Que a vida do ofertante é muito mais importante do que a oferta que o ofertante traz. O serviço de quem serve é muito menos importante do que a vida daquele que serve. Meus irmãos, isso é fundamental. A igreja tem que ser lugar onde vidas estejam sendo transformadas, estejam em processo de metamorfose, de mudança, de melhora, de aperfeiçoamento, de busca. Rogo-vos, pois, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E mais do que, meus irmãos? E não vos conformeis com este mundo, mais do que, meus irmãos? Transformai-vos. Vocábulo grego usado pelo apóstolo Paulo é o mesmo vocábulo que a gente usa para metamorfose, metanoia. Isso tem que ser constante na nossa vida, permanente. As pessoas olham para nós que não nos vejam como santos. É um grande equívoco aquela retratação medieval dos santos. Os santos, aquelas pessoas com aquele jeitinho assim, com a cara meio pálida, com aquela auréola na cabeça, aquele jeito assim, como se fossem pessoas semideuses, seres extraterrestres. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos nossas fragilidades, nosso temperamento, nossas zonas de fraqueza.
Todos nós temos áreas de nossa vida que estão mais sujeitas às investidas de Satanás. No entanto, meus irmãos, é preciso que nós, igreja do Senhor Jesus, estejamos em processo de aperfeiçoamento, de metanoia, de metamorfose, que o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus esteja constantemente operando em nós esse processo de transformação. Amém, igreja? Isso é fundamental para a igreja de Jesus. Fundamental. Portanto, para o Senhor, mais importante do que o púlpito é a vida de quem está atrás do púlpito. Mais importante do que a bateria é a vida de quem está atrás da bateria. Mais importante do que o órgão de tubos da primeira igreja é a vida daqueles que tocam o órgão de tubos. Mais importante do que a minha performance como um professor de escola bíblica dominical é a minha vida, se ela está ou não no altar do Senhor. E, meus irmãos, é fundamental que a igreja de Cristo jamais perca isso de vista, para que não haja, meus irmãos, uma dualidade, para que o nosso culto ao Senhor não seja apenas uma espécie de estética litúrgica, para que não seja apenas uma coreografia religiosa, para que não seja apenas uma representação de espiritualidade. É preciso que sejamos muito mais do que aquilo que fazemos temporariamente aos domingos, nos cultos, em alguns horários marcados de serviço religioso. Aliás, meus irmãos, historicamente, a Igreja de Cristo tem gerado as maiores decepções por conta disso. Lamentavelmente, nós fazemos de culto exceção em nossa vida. Nós fazemos do serviço religioso um momento à parte do nosso modo de viver. Nossa mente não é transformada, como Paulo nos diz em Romanos. Continuamos com nossos sentimentos completamente frontais e contrários àquilo que é a proposta do Senhor Jesus. Mahatma Gandhi, grande líder libertador da Índia, no início do século XX, fazia parte de uma casta privilegiada na Índia. Sua família tinha dinheiro e pôde enviá-lo para a Inglaterra, para Londres, onde ele estudou e fez direito. E lá ele teve contato com o cristianismo, começou a ler os evangelhos, ficou fascinado pelo ministério de Jesus, fascinado com a pessoa do Senhor Jesus, com os ensinos do Senhor Jesus, com os milagres do Senhor Jesus. Uma das traduções mais confiáveis diz que Mahatma Gandhi, um domingo de manhã, levantou decidido: eu quero ser um cristão. Colocou seu paletó, sua gravata, pegou uma Bíblia e foi em direção a um templo cristão em Londres. Quando ele chegou na porta do templo, ele, indiano, com seu biotipo, suas feições típicas de um indiano, estava um senhor, tipo um lord inglês, na porta da igreja. E ele, entrando, aquele senhor perguntou para ele: o que é que o senhor deseja? Ele disse: eu vim aqui para participar de uma celebração. E aquele senhor disse para ele: portanto, quero dizer para você que você está equivocado. A igreja para você entrar não é essa, mas é aquela outra que fica lá no subúrbio, nos arredores de Londres. Por favor, procure a igreja adequada para a sua raça. Tempos depois ele escreveu: eu quero o Cristo dos cristãos, mas não quero o cristianismo dos cristãos. Meus irmãos, nós precisamos de mais do que liturgias. Precisamos de coisas que sejam mais do que conservação de tradições. Nós precisamos de vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Mentes sendo metamorfoseadas pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso não tem jeito, você sabe disso. Isso acontece através do contato com a palavra. E a palavra de Deus, ela é fascinante. Ela nos reforma por dentro. Revisite textos que você lê sempre, irmão, e que você já leu.
Por exemplo, quero dizer para você, hoje faz parte da minha devocional diária. Eu estou lendo o livro de Hebreus pela segunda vez nesse mês. E eu quero ler mais 2, 3, 4 vezes, porque eu estou revisitando o livro de Hebreus e eu estou fascinado pelo livro de Hebreus, como se fosse um texto que eu nunca tivesse lido antes na minha vida. Leia o livro de Hebreus, revisite textos da palavra de Deus, medite, releia novamente, até que aquilo esteja impregnado na sua cabeça e esse negócio vai transformar a sua vida pelo poder que há no Espírito de Deus. Precisamos, meus irmãos, ser igreja que experimenta essa metamorfose, gente transformada pelo poder do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, para que nós sejamos igreja de Cristo, que mesmo com o passar do tempo não se envelheça, continue sendo igreja vitoriosa, igreja arrojada, nós precisamos saber que há poder no nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Vamos fazer essa afirmação? Há poder no nome de Jesus. Mas vamos falar isso com mais vigor? Vamos lá. Há poder no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pastor, isso não é tão óbvio? A gente não sabe disso? Blaise Pascal, um dos grandes pensadores filósofos cristãos, ele diz: mais importante do que aprender novas coisas é que nós vivamos algumas coisas que nós já conhecemos. E eu penso que nós precisamos viver esta verdade bíblica. Há poder no nome de Jesus. Não basta nós verbalizarmos isso ortodoxamente. Não basta que isso seja ortodoxia, tem que se tornar ortopraxia, ou seja, tem que virar prática, que a gente creia e que a gente experimente esse negócio de que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para que forças do inferno sejam repreendidas pelo poder que é no nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando a gente fala desse negócio de forças do inferno, do maligno, de demônio, a gente logo fica com um certo receio. Eu fico, pastor, porque eu não gosto daquela coisa de a igreja girar em torno do rito da possessão. Você vê isso na televisão, eu acho aquilo horrível, muito pouco representativo do que é a igreja de Cristo Jesus. Aliás, conta-se que uma vez o camarada estava numa igreja, e lá atrás, numa salinha da igreja, aquela igreja assim bem simples, com um aspecto bem simplório, não era um templo bonito como esse, e aí tinha alguém possesso, e tinha assim aquele bocal de lâmpada que estava sem a lâmpada, e lá o irmão repreendia do processo, e sai dele, sai dele, sai dele, e a certa altura o camarada se empolgou, e levantou a mão e colocou o dedo no bocal, e levou um choque e disse: sai dele e sai de mim também. São caricaturas. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para que o culto da igreja do Senhor Jesus não tenha como foco o demônio, o diabo. O centro deste culto é Jesus de Nazaré. Amém? No entanto, a gente precisa acreditar nisso, que há poder em nome de Jesus. Recentemente, meus irmãos, no meu gabinete, eu recebi um casal. E eu conversava com aqueles 2 irmãos em processo de chegada na igreja. Quando eu pedi para que eles ficassem de pé e eu orasse por eles, coloquei a mão na cabeça dos 2. Senhor, abençoe esse casal. E que a presença do Senhor Jesus seja plena e a autoridade de Cristo se estabeleça sobre ele, sobre ela. Nesse instante, meus irmãos, eu disse isso, naquele exato instante, aquela mulher foi tomada por uma força extraordinária que não fazia parte dela, da sua natureza.
por uma voz que não era a sua voz, por uma feição que não era a sua feição natural. E ali naquele momento não adiantava eu tentar lançar mão de recursos terapêuticos. Eu sou psicólogo. Naquele momento eu tive que crer nessa verdade. Eu disse: seja você quem for que está aí, eu quero dizer que há poder no nome de Jesus, e em nome de Jesus você vai se retirar agora. E aquela presença tenebrosa, maligna, se retirou do corpo dela naquele instante, para a glória do Senhor Jesus. Não podemos nunca perder isso de vista. Como o seu pastor está pregando, você esteja intercedendo por ele. Senhor, que o teu poder, o poder do teu Espírito esteja usando o teu servo. Que esta igreja esteja orando, Senhor, que o teu poder esteja visitando esses prédios, os novos condomínios aqui desse lugar. Senhor, unge esta igreja, para que com o poder que é no nome de Jesus, muita gente daqui encontre graça e salvação que há no nome de Jesus. Que há poder no nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, eu diria para vocês que são 3 coisas que, se nós as conservarmos de modo muito nítido em nossa compreensão de igreja, podem se passar décadas, séculos. A igreja do Senhor Jesus jamais sofrerá os efeitos do envelhecimento, ou jamais envelhecerá. Que nós tenhamos sonhos, e que os nossos sonhos sejam os sonhos do Senhor Jesus para a sua igreja. Amém, irmãos? Que nós entendamos que mais importante do que aquilo que fazemos é a vida de quem faz. Que sejamos gente metamorfoseada pela palavra de Deus. E que nós nunca nos esqueçamos que nós não estamos lidando com uma filosofia de vida. O Evangelho é mais do que uma proposta bacana para que se tenha um estilo de vida mais agradável. É mais do que isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós estivermos muito voltados para essas coisas, irmãos, eu voltarei aqui quando a igreja estiver completando 164 anos. E verei essa igreja mais bonita do que nunca. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amém.